Caixinha só tem mais uma chance de se manter técnico do Santos, porque a diretoria do Santos já está em contato com outros treinadores. Pode você gostar ou não dessa prática, mas essa é a realidade. Se o Caixinha não for bem ou não vencer no próximo domingo na Vila Belmiro contra o Bahia pela segunda rodada do Brasileiro, ele está fora. E ele está fora por alguns erros próprios, mas sem deixar de esquecer um fator principal: a falta de organização dessa diretoria. Estou de volta para mais um episódio do meu canal do Santos e para começar a falar um pouco sobre uma eventual troca de técnico já na segunda rodada do Brasileiro. Tem alguns nomes aqui, aqueles que você viu na thumb. Quero debater um pouquinho o que eu acho e o qual poderia ser uma opção para nós. Mas antes quero pedir para você dar um like nesse vídeo, para você se inscrever no canal. Se você não for se inscrever, só dá o like. Só enquanto eu estou falando aqui, vai ali no botãozinho, dá o like. É rapidinho, 2 segundinhos você já faz. Me ajuda muito, mesmo que você não se inscreva no canal. Se você se inscrever, é melhor. Mas você me dá uma força e esse vídeo chega para mais pessoas que podem se inscrever, caso você não queira. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho 3 nomes aqui, né? Eram 4 até ontem, mas 3 nomes que eu entendo que são possibilidades de acontecerem no Santos, com maior ou menor chance, com maior ou menor probabilidade. Mas são 3 nomes que são discutidos dentro do Santos. O quarto seria o Renato Gaúcho, mas ele já se acertou com o Fluminense. Mas eu quero trazer um pouco a perspectiva do que cada um desses nomes atrai para o time, né? Que tipo de entrega cada um pode fazer para o Santos nesse momento em que aparentemente o trabalho do Pedro Caixinha é questionado em razão do material humano que ele tem versus o que ele tem entregado dentro de campo. Mas antes de falar de troca, é importante ressaltar uma coisa. A gente só está passando por esse problema por falta de convicção da diretoria do Santos. Até na escolha desses 3 nomes. E por que eu falo isso? O Caixinha foi o primeiro técnico que o Santos contratou lá atrás, só que o Santos não tinha convicção, para não usar uma outra palavra, também começa com C, né? De ir lá e bancar e falar assim, beleza, acabou a Série B, passou uma semana, a gente contratou o Caixinha, é o Caixinha, a gente vai com ele e pronto, e acabou. É isso que nós vamos ter. Eles não tiveram coragem para fazer isso. Porque eles queriam o Quinteiros, que está lá no Grêmio. E foi naquela, e põe Galo para viajar, e faz aquele rebuliço inteiro no final. Perdeu mais de 40 dias até voltar na decisão do Caixinha. E o Paulista serviu para o Caixinha meio que experimentar o que poderia ser feito com aquele elenco, que foi recebendo peças ao longo do caminho, não conseguiu ganhar o título, mas foi eliminado na semifinal para um rival. Com a chegada do Neymar, que deu ali uma abrandada em todo mundo, né, por conta da figura do Neymar, né, e claro, também pela repercussão do fato dele não ter jogado. Mas aí tem um ponto, que é, quando abriu essa janela de 3 semanas sem jogar, abriu também uma expectativa no torcedor de que, beleza, se não fizermos a intertemporada lá atrás, vamos fazê-la agora. E agora ele vai consertar. E agora ele vai conseguir encaixar esse time mesmo sem o Neymar. E agora a gente vai ver coisas diferentes. A gente vai ver uma postura, a gente vai ver uma mudança tática, a gente vai ver uma organização dentro de campo diferente. Contra o Vasco, isso aconteceu até certo ponto no primeiro tempo, em que o Santos chegou a ter tranquilidade e vantagem no placar para conseguir segurar aquele resultado ou até mesmo ampliar. O problema foi que o Santos sentou em cima dessa vantagem. E quando sentou em cima dessa vantagem, aí o negócio se arrebentou inteiro. E agora, a dúvida é, será que é isso o auge do Caixinha trabalhando no Santos? Ele teve outra semana cheia agora, tá fazendo mudanças no time. Até trouxe num shorts ontem aqui no canal que o Schmidt e o Guilherme devem sair para o jogo contra o Bahia. Mas será que isso é suficiente? E aí, por não ter clareza no que quer, a diretoria do Santos, óbvio, pensa no plano B. E o plano B envolve 3 nomes. E cada um desses nomes tem uma identificação com o Santos de uma maneira diferente.
O primeiro nome que sempre aparece, que o Santos vai precisar trocar o técnico de manutenção. Falou a palavra técnico, o primeiro nome que aparece é o do Sampaoli. O Sampaoli, para mim, depois de todos esses anos da passagem dele aqui, o Sampaoli, para mim, ele é o Jorge Jesus que não ganhou título. Eu não estou comparando um técnico com outro. Eu estou comparando o efeito desses técnicos dentro do clube. O Jorge Jesus, para o flamenguista, é um cara que qualquer momento ele quer de volta. É o sonho do 2019 de novo. Aquele ano perfeito em que você teve tudo, em que você teve futebol, teve título, teve tudo. Que pode ter sido um achado em 2019, porque não aconteceu depois em momento algum. Mas e fica uma coisa aquele, do mágico, né? É o Dorival de 2010, que tinha aquele baita time, e você fala, não, Dorival vem e conserta. Vou voltar nesse ponto. Mas o São Paulo é isso. A última vez que a gente viu o Santos jogar um futebol vistoso com resultado foi com o São Paulo. Mas desde que ele saiu do Santos, ele não fez nada de significativo. E ele teve todos os tipos de patamar de time para dirigir. Teve time europeu, teve time daqui, teve time com dinheiro, time com médio dinheiro, time com muita contratação, com pouca contratação. E você não tem, desse 2019 para cá, e já se vão 6 anos nessa brincadeira, um trabalho que seja realmente consistente do São Paulo. A gente vai trazer o São Paulo com a visão do que ele poderia fazer em 2019 e não fez, sendo que ele saiu do jeito que ele saiu do Santos. Mas assim, de verdade que a parte da saída dele não me incomoda tanto. Me incomoda o que ele não consegue fazer em campo e não consegue fazer com esses elencos. Ou vocês estão preparados para o São Paulo começar a pedir um caminhão de contratações de novo e falar que precisa de mais 4, 5 reforços e chegar no final do ano com uma eventual classificação para a Libertadores, ele começar a falar que para o ano seguinte ele tem que conseguir 1 milhão de jogadores novos para poder montar um time competitivo. O São Paulo é isso, é um pacote, não é só o técnico que fica à beira do campo. E outra coisa, o São Paulo gosta de ter autonomia, gosta de ser livre dentro do CT para fazer do jeito que ele quiser o que ele quiser. Ele e o Marcelo Teixeira dificilmente vão se dar bem, porque o Marcelo Teixeira também é um pavão, também quer aparecer, também quer estar lá, quer ser a referência, quer ser tudo, coisa que o São Paulo também quer. Então, esse conflito tem que ser muito bem administrado. O Santos teria que ter um gerente, um diretor de futebol muito bom. Eu acho que o Pedro Martins, como CEO, não conseguiria segurar essa bucha. Então, eu acho que das 3 opções, o São Paulo é assim, é a que mais vive no imaginário do Santista, mas eu acho que é a menos provável de acontecer. Por mais que ele já tenha falado, por mais que ele já tenha se declarado para o Santos um monte de vezes. Eu não acredito que ele venha. Eu acho que vai ser muito mais mais uma vez uma esperança lançada, mas eu acho que ele não viria. E, enfim, teve a chance de vir antes, não veio, fechou com um time lá da França, só perdeu no time da França lá. E é uma incógnita. Para mim, dos 3, é a maior incógnita. Apesar do nome, é a maior incógnita. O segundo nome é o Dorival. Acabou de cair da seleção, fez um péssimo trabalho na seleção. A seleção é muito grande para ele. Mas, no Santos, eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho. Não trago o Dorival de 2010. Não é o Dorival ali de 2016, 2015. Eu acho que é um cara que pode sim fazer esse time jogar melhor do que joga. Talvez não seja brilhante, mas vai conseguir consertar um pouco melhor esse encaixe que existe das peças que temos recebendo o Neymar e não recebendo o Neymar. E aí, a única coisa mágica dessa história, se o São Paulo teve 2019, para mim a mágica em cima do Dorival por conta do Neymar, ele foi mandado embora naquele ano do Santos em 2010. 2010, ali, finalzinho de 2010. Por conta do Neymar, ele pode ser que aceite a proposta para voltar para o Santos. Outro momento, o Dorival contava com ele na seleção, pode contar com ele no Santos. Acho que é um outro momento dos dois. Estão mais maduros, estão mais experientes, acho que poderiam trabalhar melhor juntos. Um precisa do outro. O Neymar precisa que o Santos seja forte e competitivo para poder voltar a sonhar com uma Copa do Mundo. O Dorival precisa de um trabalho consistente e um time que vá para as cabeças para poder tirar esse estigma de que ele é menor do que a seleção, ou de que a carreira dele é menor do que a seleção.
não tanto pela seleção, mas para não colocá-lo como um técnico de segunda linha. Eles têm que se colocar nessa primeira prateleira para aí poder pensar em algo maior dali para frente, né? Mas é um casamento de interesses bom. Dorival poderia encaixar. Apesar que nos trabalhos que o Dorival fez no Santos, sempre foi aquela desgraça de que o Santos não ganhava fora de casa. Em momento de decisão, o Dorival sempre faz alguma bobagem, sempre mexe errado. Não é um treinador que tem ali um. Você não olha pro banco e fala, puta, o Dorival vai tirar um coelho da cartola. Dá mais a impressão de que ele vai tirar o coelho da cartola e aí ele vai enfiar o coelho em outro lugar. Porque ele consegue fazer o mais difícil, que é ter a ideia. A hora que ele vai executar a ideia é um horror. Então, assim, minha restrição ao Dorival é essa. Eu acho que ele é bom técnico, ele faz as coisas acontecerem, mas ele toma decisões muito erradas. Tão erradas quanto as substituições, por exemplo, que o Caixinha faz hoje. Essas trocas aleatórias que matam o time, as trocas que parece que ele faz pensando no benefício do adversário. Esse seria o meu ponto com o Dorival. Eu acho que ele vem muito questionado logo de cara. Saiu de um trabalho muito ruim na seleção e nas últimas passagens do Santos deixou a desejar em alguns aspectos de decisão. E esse time tem que decidir. Obrigatoriamente, com o elenco que tem, precisa decidir. Então, o Dorival, na minha listinha, seria o segundo nome mais provável. Agora, o nome que eu menos gostaria de ver no Santos, mas que eu acho que daria certo, esse eu acho que vai ter muita gente que não vai concordar comigo, é o Tite. O Tite pode não ser o treinador que traz o futebol mais brilhante do mundo, não é vistoso, não é ofensivo, não tem nada que você possa conectar entre Santos e Tite que tenha alguma coisa a ver. Até hoje. Hoje em dia tem. Tem o Neymar. Os melhores momentos da seleção e os melhores momentos do Neymar foram com o Tite. O Tite é o único cara que teria peito para chegar no Santos hoje e falar assim: o time é em cima do Neymar. Ah, mas tem o Roleiser, tem o Soteldo, o Amado. Cara, vocês vão jogar pro Neymar. O esquema vai ser esse, o Neymar vai jogar assim, esse time vai ter que fazer assim, e o Neymar vai jogar igual ele jogava na seleção. É evidente que eu tô colocando a parte técnica na frente, né? Eu não tô cogitando nada de físico, é evidente que se o Neymar não estiver bem fisicamente, ele não consegue fazer metade disso. Mas eu acho que o Tite seja o único capaz, nesse momento que estamos, de conseguir montar um time sem o Neymar que seja consistente o suficiente para ganhar os pontos e colocar o Santos numa parte superior da tabela ou numa fase aguda de Copa do Brasil. E com o Neymar é onde ele extrapola e potencializa. Os times do Tite podem não ser as maiores referências de futebol da história, mas eram times muito sólidos. A seleção era sólida, a seleção não passava apertos. Tá vendo aí na eliminatória? Todo mundo dizia que a eliminatória era uma baba, que o Tite fazia ali, qualquer técnico fazia. Se colocasse um cone no banco de reservas, o resultado ia acontecer do mesmo jeito. Colocamos cones no banco de reserva nesse tempo todo, e tá aí do jeito que tá. Tite pode ser chato, pode ser muito blá blá blá, pode ser um cara cansativo, é um cara que talvez se ache mais do que os outros e tudo mais. Mas é um cara com repertório. Ele conseguiria fazer um bom trabalho. Não é minha opção, não é minha preferência, aliás. Mas eu acho que ele conseguiria fazer um bom trabalho. E é um cara que, se o Neymar falar é ele, provavelmente o Marcelo Teixeira vai ceder. Até pelo ponto de que o Marcelo Teixeira trazer um cara como o Tite é mais um elemento midiático dentro desse Santos. Você tem o Neymar, você tem o Tite, a associação com a seleção brasileira vai ser imediata dos melhores momentos de Tite e Neymar juntos. Uma boa preparação física, o Neymar ganhando ritmo, ganhando minutos e jogando com constância, você pode sim criar um ambiente em que o Santos reverta essa desconfiança que gerou na primeira rodada. Mas, para tudo isso, o Santos teria que ter convicção. Os três técnicos que eu falei, Sampaoli, Dorival e Tite, eles simplesmente não têm nada a ver um com o outro em relação à maneira de jogar. Assim como os três não têm nada a ver com o que o Caixinha faz. Voltamos ao ponto inicial. O Santos ele está atirando para todo lado com nomes e não com filosofias, não com projeto. Esse é o ponto principal. Se o Santos tivesse a convicção que o Caixinha era essa pessoa que precisava para comandar esse Santos nessa temporada,
o Caixinha poderia passar por essas lombadas que está passando, sofrendo muito menos. O problema é que ele não consegue fazer isso, porque justamente a diretoria, com qualquer balançada que dá, já fala: esse cara não era certeza que a gente ia trazer, era uma aposta, será que o nome mais cascudo não é melhor agora? Tem um nome mais midiático, tem o Neymar, enfim. Tudo passa por não ter convicção. Ele sofre a pressão interna por não ter conseguido o resultado que estava na mão, e tem culpa dos jogadores, óbvio. Mas agora, se ele não vence o Bahia, com certeza os dias deles vão estar contados. E aí, um desses 3 nomes deve aparecer na Vila Belmiro. Na minha ótica de ordem, seria Dorival, Tite e Sampaoli. E acho que o Sampaoli não é o terceiro por ser o mais difícil. Acho que é o que vai mais criar entrave para vir. O Tite, eu acho que toparia, vai vir ganhando uma bala, mas eu acho que ele toparia pelo efeito Neymar. O Dorival seria o mais acessível dos 3. Até porque o Dorival pode sair dessa lista caso o São Paulo também vá mal, porque o São Paulo também está de olho querendo trocar o Zubeldia. Então, é bom o Santos se mexer. De novo, agora, se não teve convicção até esse momento, precisa ter convicção agora se vai trocar ou não, e quem vem e o porquê vem. Isso que para mim vai ser o mais difícil dessa diretoria conseguir acertar, porque eles têm dificuldades monstras em tomar decisões pautadas em lógica e não na emoção. Vídeo longo. Deixa para mim nos comentários qual dos 3 você gosta, se você enxerga que existe mais algum outro nome que seja legal de ter à disposição no banco de reserva do Santos, até mesmo se você gosta do Caixinha, gostaria de vê-lo continuando seu trabalho no Santos. Deixa seu like, me ajuda com isso, faz aí um esforcinho, deixa esse like se você ficou até aqui no vídeo. Eu estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos, para a gente falar do pré-jogo de Santos e Bahia. Tem mudanças táticas que vêm por aí, eu quero discuti-las com vocês também. Beleza? Estou de volta no próximo episódio. Um abraço, tchau.